Bem-vindo ao programa Entre Nós. Hoje temos connosco Paulo Caetano para nos apresentar os livros Abutres de Portugal e Espanha e da Terra, 12 viagens pelos caminhos da tradição. Paulo Caetano, muito obrigada. Passados 2 anos, é tempo de regressar ao Entre Nós, não com um, mas com 2 livros. Começamos pelos Abutres, Sim. Até porque o livro que nos trouxe no programa anterior, há 2 anos atrás, de que falei, era Ibéria Selvagem, onde abordava também esta questão dos abutres. Na altura já tinha este projeto de trabalhar os abutres, saber mais sobre eles e, de algum modo, talvez reabilitar um pouco a imagem dos abutres. Sim, se calhar ainda não estava, enfim, o projeto não estava formatado da forma como veio a sair, mas as grandes aves de rapina, e nomeadamente os abutres, são espécies que me fascinam e sobre a qual eu acho que é importante escrever e mostrar para desmistificar a má imagem que elas têm para a generalidade das pessoas. Má imagem porque está conotada com a morte, não é? Sim, porque os abutres... os animais no geral têm sempre má imagem. As grandes águias são caçadoras e, portanto, o homem rivaliza com elas e, tanto, persegue-as. Os abutres não são caçadores, comem carne, comem cadáveres, carne já morta, e isso também lhes dá uma má imagem, não é? Portanto, eu acho que o homem, qualquer pretexto serve para ter má imagem sobre os animais selvagens. Que os abutres, não vou dizer que são feios, mas têm uma imagem algo estranha, não é? Têm Sim. um pescoço sem penas, o que lhes favorece muito, exatamente na sua atividade. A sua função, exatamente. A sua função. Não, depende dos abutres, não é? O abutre que nós usamos para a capa do livro, pelo contrário, é um abutre lindíssimo, não é? Cheio de penas, com cores, com vermelho nos olhos, com penas brancas e pretas. E foi especialmente escolhido para a capa, porque não é exatamente a ideia do abutre que nós temos, exatamente. Não é? Porque eu acho que nós temos muitas ideias erradas sobre o abutre. Existem na Península Ibérica, em Portugal e Espanha, 4 espécies de abutres. 2 delas já estão extintas em Portugal, extinguiram-se o quebra-ossos há já mais de 2 séculos, o abutre negro há umas décadas, portanto, mantêm-se apenas 2 em Portugal, mas as 4 continuam a existir em Espanha. E, de facto, são muito diferentes entre elas. Uma é a imagem que nós vemos dos documentários da BBC, não é, africanos, em que o animal tem o pescoço comprido e sem penas, porque serve para pôr a cabeça dentro do cadáver para melhor chegar às partes que come. Mas a verdade é que os outros 3 abutres têm muito pouco a ver com esta imagem. E usarmos este abutre, que é o quebra-ossos, que se alimenta apenas de ossos e dos tutanos dos ossos. Que é uma espécie pouco conhecida, aliás. Há 2 grandes famílias de abutres, mas há cerca de 21 espécies documentadas, registadas. Sim. E o quebra-ossos, digamos, é única nestas espécies todas, não é? Enquanto todos os abutres comem o cadáver, enfim, umas preferem, porque têm um bico de uma determinada forma, preferem as partes mais moles do cadáver, outros têm um bico mais forte e, portanto, rasgam e podem comer o couro. Portanto, eles próprios especializaram-se segundo a sua própria anatomia, mas, portanto, todos eles comem cadáveres e carne morta. O quebra-ossos é o último da cadeia. O quebra-ossos só chega ao cadáver quando já todos os abutres se alimentaram, se saciaram, se foram embora e ficaram apenas os ossos. E são os ossos que servem de alimento ao quebra-ossos, que os arranca. Se alimenta de uma maneira muito particular, não é? Isso vai descrever agora. O quebra-ossos, enfim, quando os ossos são pequenos, engole-os de uma só vez. Uma pata, ele engole-a, faz assim um movimento e quase como se fosse uma cobra, engole a pata. E depois os seus sucos gástricos, que aliás são comuns a toda esta família, são poderosíssimos, muito poderosos, acabam por desfazer o osso e aproveitar... Exatamente, porque eles comem carne morta, que muitas vezes o animal morreu com doenças, mas não ficam afetados por essas doenças. Não. Os sucos gástricos limpam completamente essas doenças e, portanto, eles podem comer qualquer tipo de animal, mesmo animais que tenham morrido por doença. Quando os ossos são muito grandes, o quebra-ossos tem uma técnica muito interessante e que está documentada e que nós também falamos no livro, que é levanta-voo e depois nos seus territórios, eles são animais muito territoriais, que funcionam em casais ou em trios, que é um outro aspecto interessante do seu comportamento. Portanto, levantam o voo, vão para o seu território e no seu território têm os chamados rompadeiros, que são umas pedras que eles conhecem, que são sempre as mesmas pedras, então colocam-se a uma determinada altitude e deixam cair o osso sobre essa pedra. E o osso fragmenta-se, estilhaça, fragmenta-se, e ele desce num voo muito circular, a terra é muito ágil, o quebra-ossos, ao contrário dos outros abutres, parece quase uma águia a voar, é um animal muito ágil. E aproveita como os pedaços de osso que caem no E naturalmente o tutano também. E o tutano, sim. A iguaria preferida. É a sua alimentação. Por vezes, quando têm crias, também roubam pequenos pedaços de carne para dar às crias, mas fundamentalmente é o osso. O osso é quase exclusivo da sua alimentação. É um animal único no mundo.
Paulo Caetano, os abutres conseguiram surpreendê-lo depois de 2 anos de preparação deste livro, Sim, sim. de muitas fotografias, de muitas noites, se calhar mal dormidas, à espera que as famílias de abutres poisassem. Eles conseguiram surpreendê-lo? Sim, fui descobrindo coisas que não fazia ideia, não é? Enfim, havia coisas que já estavam documentadas e que, portanto, eu tinha lido para me preparar, obviamente, claro. Trabalho. E, portanto, havia uma série de coisas que eu já sabia, mas mesmo assim no terreno houve factos muito surpreendentes. Um deles tem a ver com a forma como grande parte da população de Quebra-ossos se organiza do ponto de vista reprodutivo. Não é? Em vez de formarem casais como os outros abutres, também formam casais, há casais registados, mas os biólogos... São casais a 3. Pois, há casais também a 2, não é? Tal como os outros abutres, mas 40% da população forma trios em vez de duplas. Ou seja, uma fêmea com 2 machos e são eles que reproduzem, funcionam como um casal, fazem o voo nupcial, que é sempre muito exuberante, em vez de fazerem o macho e a fêmea, aquelas danças no ar em que se entrelaçam com as patas, faz a fêmea com os 2 machos, não é? Eles não são competidores, acabam por ser parceiros uns dos outros. E depois, na altura da criação da cria, os 2 machos participam como se ambos fossem os pais, não é? Enfim, um deles será, mas portam-se exatamente como se fossem progenitores. E é um comportamento... E relativamente às crias, qual é o comportamento dos machos? Os 2 machos tratam a cria como se fossem sua filha, não é? Pode ficar um macho no ninho enquanto o outro macho e a fêmea vão à procura de alimento, pode ir os 2 machos à procura de alimento e a fêmea fica no ninho, portam-se como se fossem, enfim, como se ela fosse filha dos 3, porque de facto nenhum deles sabe qual deles é que é o progenitor, não é? Abutres de Portugal e Espanha, portanto, tem que nos dizer por onde é que andou à espera destes abutres para os fotografar, para registar Então, os seus comportamentos. Comecemos por Espanha, que é talvez mais fácil. O quebra-ossos é o abutre, é um dos abutres mais raros do mundo. Extinguiu-se em Portugal no século XIX, como disse. Mas existiu em montes de sítios, existiu, por exemplo, aqui bem próximo, em Torres Vedras, em Mafra, há registros arqueológicos onde se encontraram ossadas de quebra-ossos. Mas neste momento, atualmente, existem apenas no norte de Espanha, nos Pirineus. São animais de alta montanha, que vivem em zonas nevadas a 2.000 metros de altitude e, portanto, as imagens que aqui temos deles são exatamente essas, apanharem os ossos no meio da neve. E depois fui até ao sul da península, até a Andaluzia, porque até aos anos 80 os quebra-ossos também existiram na Serra de Cazorla e Segura, na Andaluzia. E desapareceram nos anos 80 e as autoridades espanholas, andaluzes, criaram um centro de reprodução com quebra-ossos vindos de vários sítios da Europa, dos Alpes, também dos Pirineus, e começaram a criar, já nasceram lá uma série de animais em cativeiro e preparam-se para libertar, possivelmente este ano, preparam-se para libertar alguns animais nascidos no centro para regressarem às serras da Andaluzia. Portanto, os quebra-ossos foi em Espanha, infelizmente não os temos cá. Depois, o abutre negro, que é, digamos, o maior dos abutres europeus, estive também na Andaluzia. É um abutre muito mediterrâneo, é um abutre muito associado ao montado, ao bosque mediterrâneo, e que, ao contrário dos outros, faz os ninhos em árvores. É o único abutre destas 4 espécies que faz o ninho em árvore. Portanto, estivemos na Andaluzia. Comecei por acompanhar a libertação de um animal que tinha sido envenenado. O veneno é a principal causa de morte não natural entre os abutres, nomeadamente entre o abutre negro. E este animal foi levado para um centro de recuperação, onde foi tratado durante vários meses, onde recuperou, e então, um belo dia, foi libertado nas serras ali da zona de Córdoba, e portanto, eu fui assistir à libertação dele, e depois fui visitar algumas colónias de criação na Serra Pelada, a meia hora da fronteira portuguesa. Até nesta questão do envenenamento é muito importante, porque efetivamente limita muitíssimo a vida das famílias de abutres. Nem sempre é intencional, nem sempre o envenenamento é feito diretamente para o abutre morrer. Muitas vezes é porque ele come animais que efetivamente ingeriram veneno, como por exemplo o veneno para os ouriços, que atacam algumas produções hortícolas. E ao comer o animal, ele invariavelmente porque o veneno é muito persistente e mantém-se na cadeia alimentar e passa de animal para animal, não é? Em regra, as pessoas põem veneno, enfim, é uma prática ilegal, obviamente, mas as pessoas põem veneno por causa ou dos cães vadios, ou do lobo, ou da raposa,
As zonas de caça não gostam que as raposas vão às perdizes e, portanto, põem-lhes veneno para as matar. Pronto. E o abutre ou come diretamente a carne envenenada ou come um animal que morreu envenenado, não é? E acaba por ele próprio ser envenenado. E, de facto, estou-me a recordar que aqui há cerca de um ano, estava eu a fazer este livro, na zona do Tejo Internacional, onde eu também andei, foram mortos 40 abutres, todos eles envenenados, na zona de Penha Garcia. E, portanto, isto é uma coisa que acontece com muita frequência e em Espanha, então, enfim, é uma dor de cabeça muito grande para as autoridades de conservação. E compromete muitíssimo as famílias de abutres. Às vezes mesmo a extinção é o acontecimento que nomeadamente acaba por acontecer. quando estamos a falar de espécies que têm muito poucos exemplares, não é? Que acontece 40 também. animais mortos, enfim, numa espécie que pode ter, sei lá, 200, é um número muito grande, uma porcentagem muito elevada, portanto, coloca em risco a espécie. Isto em Espanha. Depois, em Portugal, fiz as duas espécies que nos restam. O grifo, que é o tal abutre, enfim, que todos nós conhecemos. E agora está muito em moda dos também, documentários. por causa dos documentários e também dos filmes, não é? E dos filmes, exatamente. Que é o tal abutre com o pescoço pelado, sem penas, comprido. De que falávamos no início da conversa. Exatamente. E aí visitei o Tejo Internacional, que é uma das zonas onde esta espécie existe. E encontrei um bando quase com 100 animais. Estive a assistir a esse bando a alimentar-se durante o inverno. E depois o abutre do Egito, que é um abutre migrador, também muito pouco comum, todo branco, com um bico amarelo muito vistoso. Aí, nesse caso, fui para o Douro Internacional, que é, digamos, uma das principais zonas de criação em toda a Europa desta espécie. Portanto, fomos assim, tudo em zonas de fronteira e zonas muito inacessíveis, não é? É um animal que tem uma visão extraordinária. Ele vislumbra qualquer movimento a quilómetros de distância, o que significa que dificultou, de certa maneira, a sua estada junto deles. É verdade? Não, porque eu usei abrigos, não é? Em todos eles. Enfim, tirando um caso ou outro em que, por exemplo, o grifo, fiz uma viagem com os biólogos ao longo do Tejo Internacional durante a nidificação, para fazermos a contagem de casais, ver quantas crias é que havia e tal. E, portanto, fomos andando calmamente pelo rio e eu pude fotografá-los, mas quase sempre que os fotografei com abrigos. E, portanto, os abrigos eram colocados em sítios escolhidos, entre mim e os biólogos que trabalham com estas espécies, de forma a não perturbá-los. Os abrigos eram montados, eram camuflados, e depois ficavam lá uns dias para os animais se ambientarem e não estranharem. E depois a minha entrada era feita de madrugada, ainda de noite, dependia, enfim, da altura do ano, mas pelas 6 da manhã, antes dos primeiros raios de sol, eu estava a entrar no abrigo, deixava sempre o carro, o Jeep, bastante longe, entrava no abrigo ainda de noite e ficava lá enquanto houvesse luz, ficava lá, só saía de novo de noite. Portanto, eles nunca deram por mim, porque eu estava sempre dentro de um abrigo, não é? Mas de facto tem essa particularidade, é que são animais com uma visão muito apurada e, portanto, detectam qualquer movimento, qualquer coisa estranha, e se acham que há qualquer coisa estranha, não param, não descem. Mesmo estando com fome, não é? Há casos descritos em que há uma carcaça, uma ovelha, um animal morto na terra, e eles podem passar dias a sobrevoá-la, não é porque não tenham fome, não é porque estejam à espera que ela vá apodrecer, é porque estão desconfiados, há ali qualquer coisa que não está bem. Portanto, enquanto não se sentirem completamente seguros, não baixam, porque eles são muito vulneráveis no solo, não é? Têm dificuldade em equilibrar-se quando pousam. Sim, são muito demoram desajeitados. algum tempo. Se tiverem de papo cheio, custa-lhes a levantar voo, precisam de correntes de ar quente para poderem ascender. Portanto, como se sentem muito desprotegidos no solo, são animais muito desconfiados. E depois, quando descem, quando um ou dois mais ariscos desce, vai descendo todo o bando, porque depois a gula e o querer ser o primeiro a chegar ao alimento. Qual é essa sensação de ver o bando a descer e do som dos abutres? Sim, O que é que nos é pode muito descrever? difícil de descrever, mas porque acho que nunca ouvi nada igual, não é? Por um lado, são aves muito possantes, não é? Algumas com 2,5 metros, 3 metros de comprimento, de amplitude, sim, a silvarem o ar por cima de nós, não é? E eu fotografei-os, vê-se pela proximidade das imagens, fotografei-os a 20, 30 metros de distância. E, portanto, eles passavam por cima do abrigo, em voos rasantes ao abrigo, eles não sabiam obviamente que o abrigo lá estava, não é? Mas para aterrarem, e portanto só as suas asas
o solucar, o vento, é um barulho, é um assobio muito, muito difícil de reproduzir e nunca ouvi No nada. seu caso dirá fascinante, não aterrador, mas fascinante. Fascinante, fascinante mesmo. E depois é toda aquela agitação, as lutas para chegarem primeiro ao alimento. É interessantíssimo. Devia ter gravado, se calhar, os sons para poder reproduzir. Porque acho que é um espetáculo único e mais interessante do que isso é termos a consciência de que estamos a assistir a alguma coisa ancestral. Ou seja, que temos o privilégio de estar a assistir a um espetáculo, entre aspas, que muito pouca gente assistiu àquela distância, mas que é um espetáculo tão antigo, tão mais antigo se calhar do que nós, enquanto espécie, não é? E, portanto, bom, e depois também não perdemos muito tempo nisto, porque temos que tirar as imagens, temos que os fotografar. Obviamente. E temos que ter muito cuidado. Sim, também. e depois temos que ter muito cuidado com a lente. Aí é o único momento mais complicado, porque a lente tem que sair da abertura, né? Tem que sair da abertura da tenda e os movimentos de lente, eles às vezes notam, não é? Notam os movimentos e ficam desconfiados e, portanto, há que ter muito cuidado, temos que nos concentrar naquele trabalho e eles ressentem-se mais do movimento do que do barulho, não é? O barulho da máquina a disparar, do rolo, porque eu ainda não uso digital, uso o slide, e, portanto, o rolo a chegar ao fim e a rebobinar, não os incomoda, é como se não existisse, devem associar. Mas em relação ao movimento estão muito mais alerta. Sim, mas o movimento estão completamente alerta e, portanto, a lente tem que estar no tripé, imóvel, cada movimento temos que ver se nenhum está a olhar ou se estão a lutar, distraídos, para fazer qualquer movimento, por pequeno que seja. E, portanto, depois a partir daí concentramos na tarefa e quase não temos tempo para os apreciar. Não é? Antes de passarmos ao livro seguinte, que é diametralmente diferente daquilo que estamos a falar, mas porque falou também nesta questão que é ancestral da existência dos abutres, há registros, há vestígios históricos que documentam isso. E há uma particularidade algo curiosa. Há uma flauta que é feita com base no osso de abutre. Essa foi uma das informações novas que eu penso que nunca foi publicada e que este livro traz pela primeira vez. Os zooarqueólogos do Instituto Português de Arqueologia, portanto, o Instituto Português de Arqueologia tem uma espécie de laboratório de arqueólogos que trabalham só com vestígios de animais, com ossadas de animais. E esses zooarqueólogos descobriram que em muitas escavações do Paleolítico, pré-históricas, apareciam determinados ossos que eles identificaram como sendo de grifo ou de abutre negro, trabalhados com furos, e que ninguém percebia o que é que aquilo era, para que é que aquilo servia. E eles chegaram à conclusão que são instrumentos de sopro, que são flautas, portanto, flautas com muitos anos, e depois algumas do período muçulmano. Uma delas foi encontrada em Mértola pela equipa do Cláudio Torres, outras do período romano, e eles descobriram, inclusive, que ainda hoje em Espanha há um homem que as faz, enfim, da forma tradicional, e foram com esse senhor aprender a técnica e perceber como é que era. Muito bem. Valores da nossa terra, ou da terra, é o título deste livro. É um livro muito diferente. São 12 viagens pelos caminhos da tradição. Aqui conta com a ajuda preciosa do fotógrafo Rui Vasco. É um trabalho de parceria em que percorreu também o país, não é? Sim, de norte a sul. De norte a sul. E quase podíamos lançar um desafio ao espectador que vê agora este livro e perguntar-lhe que capa é esta, do que é que se trata aqui. Trata-se de amêndoas com calda de açúcar. Amêndoas cobertas, é o nome delas. Amêndoas cobertas é um doce tradicional de Moncorvo que esteve desaparecido, cuja arte de o fazer esteve desaparecido durante 2 décadas. Exatamente, e que há pouco tempo algumas senhoras decidiram, falando com as senhoras mais idosas da terra, decidiram recuperar a tradição e fazê-lo da forma tradicional. É uma imagem surpreendente e foi por isso que a escolhemos para integrar o livro e para a capa do livro, porque para o fazer, estava aqui a tentar encontrar, para o fazer, as senhoras sentam-se durante dias a fio, 8 horas por dia, quase como se estivessem num escritório, e então têm por baixo um caco em brasas, que lhes dá calor, e depois têm esta bacia de cobre, colocam lá as amêndoas torradas, portanto a amêndoa apenas, o fruto, e depois vão vertendo calda de açúcar líquida, e vão mexendo. E para não se queimarem, porque a calda de açúcar é que está quente e a bacia de cobre está quente, colocam nos dedos estes dedais de costura. E passam ali 8 horas por dia a mexer
quase a massajar as amêndoas, e elas vão ficando cobertas e vão ganhando este aspecto de quase de picos, de pequenos icebergs de açúcar, que depois desfaz na boca quando as provamos. E pronto, e nós achamos tão exótico este trabalho e este tema, e era uma tradição que se tinha perdido e que está a renascer em Moncorvo, já várias senhoras o fazem, que o decidimos chamar para a capa do livro. E, de facto, foi uma capa muito feliz, porque é completamente diferente daquilo que nós possamos estar habituados. Sim, nós próprios ficámos muito surpreendidos. Pelo menos os naturais de Moncorvo, penso que conheçam, mas os outros não. Mas deste livro e da terra, fala-se de muitos produtos. Fala-se do mel, fala-se do vinho, fala-se da feitura do queijo da serra e de toda a dedicação. Aliás, a dedicação é uma palavra que está presente em todos estes produtos. Todos eles são feitos com muita dedicação e muitos de uma forma absolutamente artesanal. Nem todos são feitos desta forma. Por exemplo, o vinho já não é feito dessa forma, como está aqui muito bem documentado, e outros haverá. Mas desde a flor de sal, que é um produto que em Portugal tem pouca tradição, mas tem já lá fora grande reconhecimento, não é, da excepcionalidade da flor de sal portuguesa no Algarve, até outros produtos, por exemplo, vindos do Algarve para todo o país e para o estrangeiro também. Estou a lembrar-me dos licores e das compotas que devem ser deliciosas da Farroubinha. Da Farroubinha, exatamente. É uma empresa que apostou nos sabores e nas cores do barracão algarvio, então faz compotas e licores dos mesmos frutos. Pode haver um licor de alfarroba, um doce de abóbora. Mas o que nós quisemos... Todos estes 12 capítulos têm uma coisa em comum. Bom, por um lado, um grande gosto de reportagem, que eu e o Rui Vasco temos, conhecemos há muitos anos e trabalhamos juntos há muitos anos, eu a escrever e o Rui a fotografar, e digamos que somos repórteres, o que gostamos de fazer é reportagem, e hoje em dia é muito difícil fazer este tipo de reportagem enfim, nos órgãos de comunicação que existem. Então, esta é uma forma de darmos vazão ao nosso gosto e à nossa forma de trabalhar. Mas depois, o que nós procuramos aqui com este livro, nós há 5 anos fizemos um outro livro que chamava-se Portugal Ainda, que tinha a ver com tradições que estavam a desaparecer, que nós quisemos registar, quisemos fazer um último olhar, temendo que algumas delas pudessem desaparecer, e uma delas, pelo menos, sabemos que era a transumância, que desapareceu de facto. Transumância que também é retomada aqui no capítulo exatamente do queijo da serra. Só que este livro é exatamente o contrário do Portugal Ainda. Este livro foi pegar em coisas que estão a renascer, a ressurgir. E é um hino a essas mesmas coisas. E o que é que mas o que é que nós procuramos? Isto é quase um Portugal de exceção. Ou seja, nós procuramos bons exemplos. Usa-se muito um chavão hoje em dia, que é os projetos de desenvolvimento sustentado. E nós tentámos encontrar projetos que de facto fossem de desenvolvimento sustentado, ou seja, projetos, empresas, pessoas que estivessem a criar emprego local, porque estamos a falar do interior do país muito desertificado e com pouca oportunidade de emprego, e estas empresas, estes produtos, estão a criar emprego local para as pessoas, e que tivessem práticas que fossem ambientalmente corretas e que fossem práticas agrícolas pouco agressivas, em que não se usassem pesticidas, não se usassem químicos. E portanto, os 12 exemplos que aqui estão são desse Portugal de exceção. Não é? São desse Portugal de exceção. São exemplos de pessoas que apostaram na qualidade, numa bonita imagem, na certificação dos seus produtos ainda como que garantia no caso para o da consumidor. Farroubinha que referi há pouco, o vidro para as compotas e para os licores vem da Itália, porque em Portugal ele não conseguiu a bom preço um vidro que seja apelativo, que seja diferente. Exatamente, contou-nos que visitou várias fábricas da Marinha Grande e que ele próprio levava ao design dos vidros que pretendia e impunha-lhe condições de encomenda que eram financeiramente inviabilizavam a empresa, não é? E então virou-se para fora e, portanto, foi buscar os seus vidros, as garrafas e os frascos para as compotas à Itália. E, de facto, são lindíssimas, não é? Tem um design lindíssima. E tem essa preocupação, não só tem a preocupação do produto, da qualidade do produto, do tipo neste caso de frutos que usa, mas também da sua apresentação, não é? São frutos da sua propriedade. Exatamente, só da sua propriedade. Sem pesticidas. Sem pesticidas, sem químicos.
E quando acabam as abóboras esse ano, acabou-se o doce de abóbora, não se faz mais abóbora, espera-se pelo próximo ano, não é? E pronto. Frutos da época. Exatamente. E todos estes produtos têm essa componente, não é? A flor de sal é a mesma coisa, tem 2 certificações internacionais, grande parte dela vai para exportação, e eles na Necton têm um cuidado muito grande, assim, não só têm um produto de excelência, de grande qualidade, mas têm um cuidado muito grande na sua apresentação, não é? Em chegar ao consumidor, porque a vista, antes de a provarmos, é a vista que primeiro come, não é? Que primeiro consome. E podemos comprovar aquilo que está a dizer, abrindo na página correta. A maior dificuldade é sempre acertarmos com as páginas, mas cá está, no final desta reportagem, tal como diz. Mas nestas reportagens o repórter às vezes também sofre um bocadinho. Sofre muito. Também está exposto, como no caso do sal, sofre muito ao mais. sol excessivo. Sofre muito mais o repórter do que o fotógrafo, porque ainda por cima, essas imagens, não é? Esse cuidado nas embalagens é... Aqui o mestre Vítor Sobral, que também é um adepto da flor de sal. Incondicional da flor de sal, e na página ao lado cá temos o produto final embalado, devidamente embalado e apetecível para ser adquirido. Paulo Caetano, foi um prazer enorme recebê-lo uma vez mais no Entre Nós. 2 bons livros, diferentes, mas 2 mais-valias para quem lê. Muito obrigada. Obrigado. Chega ao fim o programa de hoje. Se nos quiser enviar mensagens, sabe como fazer. Escrever-nos para o e-mail entrenós@univ-ab.pt. A equipa do Entre Nós despede-se uma vez mais e conta consigo no próximo programa. Obrigada.